Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sobreviva ao Brasil. Eu sou o Sobrevivente e lê esse post aqui comigo no Reddit. Perder a minha virgindade com acompanhante. Olá, tenho 21 anos e, como disse no título, ainda sou virgem. Isso nunca tinha me incomodado de verdade, até que há algumas semanas, quando eu estava saindo com os amigos, acabou rolando aqueles papos típicos e me bateu o interesse. Assim, eu acabei pesquisando umas coisas e acabei tomando essa decisão. Acabou não sendo por pressão nem nada, mas eu estou curioso para saber como é dar uma futricadinha. Minha única dúvida é acabar me arrependendo por perder a virgindade assim. O que vocês acham? Quem passou por algo assim ou teve a experiência? Como foi para vocês? Outro post aqui, pensando em perder a virgindade com uma GP. GP, caso você não saiba, é uma garota que faz programas, ou seja, uma programadora. Bom, tenho 26 anos e ainda sou virgem. Não sou BV. Uma vez, uma menina me beijou em uma brincadeira. Foi a única vez, eu tinha uns 15 anos. Será que compensa eu fazer isso? Eu sinto uma pressão enorme ser virgem aos 26 anos. Eu acho que já estou bem velho e quando alguém começa a conversar sobre algo relacionado à mulher comigo, eu só tento fugir do assunto. Eu sou bem tímido e eu tenho problema social. Claro que isso afetaria os meus relacionamentos se caso eu fosse ter algo. Eu não tenho coragem de chegar numa mulher, eu não teria assunto para conversar. É o que o pessoal diz, se você for esperar a pessoa certa, vai morrer virgem. Questão financeira, eu já tô bem, não preciso me preocupar com isso. Poderia comprar uma GP de luxo. Nossa, como o cara tá com dinheiro. Eu tô perdendo o sono por causa disso. Será que após eu fazer isso, essa pressão psicológica e essa ansiedade vai passar? Não sei se espero ou se tento Tinder. Eu sou mediano, não sou feio também, não sou bonito. E tô começando a cuidar do corpo, alimentação e academia. É horrível seus familiares acharem que você é gay porque é virgem e nunca saiu com mulher nenhuma. Às vezes sinto até vontade de sumir ou de caveirinha. Eu demorei muito para pensar sobre isso, porque eu colocava na minha cabeça, lá ele, que não precisava disso e que eu estava bem sozinho, porque eu pensava que tendo dinheiro para fazer o que eu quisesse, isso ia suprir a minha solidão. Isso é bem triste, na verdade. Mas acho que não ainda mais a pressão de ser virgem com 26 anos. Isso acaba comigo. Me vejo no mesmo estado com 30 anos ou mais, fora o bullying que eu sempre sofro. Eu evito falar da minha idade para os outros justamente para não ser zoado. Enfim, esse é meu relato. Relato bem sério, né? E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o porquê que os homens no Brasil estão perdendo o lacre com GPs, né? Estão, na verdade, iniciando a vida amorosa, se a gente pode dizer dessa forma, com profissionais do namorico. E eu sei, tá? Eu sei logo aqui no início que esse vídeo é um vídeo um pouco complicado. Esse é um vídeo que eu acho que vai flopar, é um vídeo que eu acho que vai ter poucas views, mas eu quero que esse vídeo atinja um público exato. Então, tudo bem se flopar. Como boa parte das paçoquinhas, os meus inscritos são adolescentes ou jovens iniciando a vida adulta, né? Pessoal abaixo dos 30 anos, tá na hora da gente conversar a respeito sobre GPs. Nesse vídeo eu vou ser uma espécie de figura paterna ou de irmão mais velho pra você, certo? Mas eu já deixo claro logo aqui do início, cara, assuma seus BOs. Ai, sobrevivente, você me disse que era para eu soltar o meu leitinho para uma GP. Assuma seus BOs, eu não tô dizendo pra você fazer nada. Eu não estou mandando você fazer nada, cara. Eu estou mostrando toda essa problemática e você decide por conta própria. Eu não mandei você fazer nada nesse vídeo. Depois não vem assim, sobrevivente. Eu peguei 15 STs e a culpa foi sua. Então, sobrevivente, eu perdi a chance. Eu conheci uma programadora legal e eu não fui adiante por culpa sua. Não me venha com esses comentários. Tome as suas decisões sozinhos e arque com as consequências, tá? Eu tô aqui apenas para mostrar para você todos os pontos de vista dessa problemática. Vamos lá, antes de tudo, a gente tem que entender que perder o seu lacre com GPs é algo cultural. Antigamente, era muito comum, durante aniversários de 15 ou de 18 anos de um filho, né? Um pai pagar uma do job para ele.
Fala assim, filho, está na hora de você ser um homem, filho. Então coma esta mulher, filho. Coma! Isso era bem comum, é um hábito esquisito e o pior é que até mesmo homens de menor idade, menos do que 15 anos, os pais meio que contratavam mulheres pra isso, né? Claro que isso aí já é algo criminoso, mas é algo cultural aqui no Brasil. Felizmente não é algo tão frequente, mas é algo cultural. Porque tudo isso partia da noção de que um homem só era homem quando ele perdia o lacre dele. O homem só era considerado um macho, um hétero, um alfa, quando ele soltava o leitinho dele em uma fêmea. E essa ideia ainda permanece de forma meio inconsciente na mente de alguns brasileirinhos. Os adolescentes / jovens que ainda não fizeram o ploc-ploc, eles se acham menos homens do que os que já fizeram o ploc-ploc. Porque o cara chega assim, ei, ontem, meu amigo, ontem eu peguei foi 2, meu amigo. Peguei foi 2. Era chilapa na uma, tirava, colocava chilapa na outra. Colocava na uma, depois chilapa na outra. Meu amigo, eu tô cansado. Ai, como eu sou transante. E os caras ficam, poxa, nenhuma menina me quer, o cara pegou 2. Sendo que homem mente pra caramba, né? Em relação à parte do ploc-ploc aí com mulheres. Só que rola isso, tá? Dos caras se sentirem menos homens porque fazem menos ploc-ploc. Ou porque ninguém quer fazer o ploc-ploc diretamente com eles sem os caras pagarem. Com mulheres, acredito que isso acaba sendo o contrário, dependendo da região que a pessoa mora, né? Como se a pessoa perdesse a pureza, fosse algo tido como algo vergonhoso. Não sei se já tá mais naturalizado mulheres perderem um lacre hoje em dia. Eu moro em cidade pequena, então toda vez que alguém perde o lacre aqui é um absurdo. Toda a cidade sabe, é uma parada surreal. Mesmo sendo cultural, por que os caras estão recorrendo às do job? Por que os caras estão querendo pagar para ter a primeira vez? Isso acontece por alguns motivos que valem a pena a gente conversar a respeito. Primeiro de tudo, os caras têm insegurança no próprio boneco e tudo isso é culpa dos vídeos para maiores que mostram girombas de 85 centímetros. Aí o cara tem lá sua giromba de 13, 15 centímetros e acha que tem uma girombinha. Mas os caras têm insegurança no boneco em que sentido? Os caras têm medo do tamanho do boneco deles ser insuficiente. Os caras têm medo do boneco não ficar em pé. Os caras têm medo de não saber como pegar numa garota ou de não saber como utilizar o boneco da forma correta. Sobrevivente, o que é um boneco? Isso aí você vai ter que perguntar nos comentários, porque eu não vou falar aqui no vídeo, mas, pô, deu pra entender, né? Tem gente que tem um bonecão, tem gente que tem um bonequinho, tem gente que tem um boneco. E aí o que acontece? Independente do tamanho do seu boneco, se você for numa profissional, ela vai saber lidar da melhor maneira possível, ela não vai ficar rindo da sua cara, né? O segundo motivo para os caras recorrerem às do job é porque eles estão muito abaixo na escala de beleza. Se para os caras que são bonitos já é difícil conseguir moçoilas para desfrutar de momentos íntimos, para caras que são muito feios, eles acabam vendo como única solução contratar uma programadora mesmo. Homens que são assim, eles acabam recorrendo a isso porque sabem que pelo modo tradicional de você ficar mais bonito, de você melhorar, de você evoluir, isso demoraria bastante. Então o cara quer logo perder o lacre para saber como é que é o ploc-ploc, e aí ele acaba recorrendo às do job. Outro motivo para o cara procurar profissionais para remover o seu lacre é que os caras estão com pressa, né? Eu já tive, inclusive, na minha vida pessoal, né? Como sobrevivente não, né? Como a pessoa por trás do sobrevivente, lá ele. Eu já tive que conversar com um colega meu de 16 anos, que ele pediu para eu chamar uma do job para ele. Na época eu devia ter uns 22, 23 anos mais ou menos. Porque ele tava com pressa em perder o lacre dele. 16 anos, cara. 16. E tava nessa pressa de, não, eu tenho que saber como é que é pra conseguir fazer bem com as minas aqui, não sei o quê. Falei, cara, não é indo numa do job que... Nem tinha essa gíria na época, né? Mas não é indo com uma profissional que você vai saber como é que você faz direito com a mina, não, pô. Não, mas eu quero saber que não sei o que eu... Eu lembro até hoje, cara, a discussão com ele. Eu vou chamar de Carlos, tá? Mas não era Carlos o nome dele, não. Falei, Carlos, pelo amor de Deus, tu tem 16 anos, cara. Tem 16 anos, nem higienizar direito o seu piruzinho, tu sabe. E tu quer chegar numa profissional. Cara, não, eu vou tomar banho direito na hora de... Eu vou me cuidar assim. Eu fico tipo, não, pelo amor de Deus, vai procurar outra pessoa. Eu não vou contratar ninguém pra você, não. Não contrato pra mim, vou contratar pros outros. Ainda mais aqui no interior, sobreviventes saindo com as primas. O quarto motivo do porquê os caras estão recorrendo a profissionais pra poder perder o lacre é porque eles têm medo de ser zoado pela mulher. Isso aqui é um ponto que, procurando aqui depoimentos pro vídeo, eu percebi que é um medo de muitos homens.
como você vai ter a sua primeira vez, você não vai ter um bom desempenho. Claramente, ninguém faz isso direito na primeira vez. Ninguém, tá? Então, como você vai ter um péssimo desempenho, os caras têm medo das mulheres espalharem pras amigas que o cara não sabe fazer o ploc-ploc. E toda essa insegurança faz com que o cara pense pelo menos assim, não, eu vou na programadora, porque indo na programadora, eu vou saber como é que é, eu não vou ficar mais tão nervoso. E tudo isso faz com que os caras queiram ir logo pro ploc-ploc com uma profissional. E aí, você pode pensar assim, sobrevivente, mas se tantos caras querem, é porque tem vantagens, não é? E sim, eu vou te mostrar as vantagens de perder o seu lacre com uma GP. E aqui um pequeno desabafo, eu juro que eu jamais imaginei que na minha vida eu ia dizer quais as vantagens de perder o lacre com uma GP. É a primeira vez na minha vida que eu digo isso e eu espero que seja a última, pelo amor de Deus. Mas as supostas vantagens são, primeiro, você vai descobrir como é que é o ploc-ploc logo e você pararia de ficar na fissura de desbloquear esse nível na sua vida. Porque querendo ou não, o problema é a curiosidade. Você fica tão curioso que você quer desbloquear logo, eu quero saber como é que é o ploc-ploc. E aí pelo menos você sabe logo de uma vez e para de encher o saco. Outra vantagem é que seria um ambiente controlado em que você poderia falhar ou ter sucesso sem tanta pressão. Com uma profissional, você poderia fazer o que viesse fazer, não conseguisse, pagou 1 hora, então jogava 1 hora de truco com ela, se você não conseguisse manter o seu boneco funcionando, mas pelo menos você estaria num ambiente em que você alugou, entre aspas, uma pessoa por 1 hora, e você poderia fazer o que você quiser, desde conversar até, sei lá, tentar várias vezes, ou até descobrir mais sobre o corpo feminino, pedindo pra tocar, pedindo pra explorar o corpo de outra pessoa, coisa que você não conseguiria fazer pessoalmente sem parecer um estranho, né? E o terceiro suposto benefício é que você tiraria logo essa dúvida da sua cabeça se você faz isso ou não. Sobrevivente, eu não sei se eu vou na do job, eu não sei se eu deixo de ir. Pelo menos você tiraria isso da sua cabeça logo. E isso funciona? Você, agora falando de forma mais objetiva, perder o seu lacre com uma programadora funciona? Algumas pessoas dizem que sim. E eu separei alguns depoimentos aqui para você ver depoimentos de pessoas reais sobre perder o seu lacre com uma profissional. Vamos ler cada um deles. Depois que o mapa mental ressuscitar, porque morreu. Ai, R$40 por mês pro mapa mental morrer em todo vídeo. As letrinhas estão pequenas, tá? Então eu talvez tenha que ficar lendo pra você. Preste muita atenção. Você tá prestando atenção? Vamos lá, o primeiro depoimento. Eu recomendo, foi um dos dinheiros mais bem gastos na minha vida. Eu não estou falando que o ploc-ploc é a melhor coisa do mundo e que é supervalorizado. Eu estou falando no sentido do cara ter autoestima, do cara saber que ele é capaz de fazer uma mulher feliz e de se inserir socialmente em uma sociedade extremamente ploc-ploquística. Observação, cuidado para não se viciar, porque será um prazer fácil e dependendo da carência, o cara quer ir toda semana e gastar o dinheiro todo com as primas. Vá ver pelo menos uma vez por mês no máximo. Pense no seu futuro e de como aquele dinheiro gasto em excesso com um prazer pode lhe fazer falta. Uma vez ao mês é ideal. Segundo depoimento. Hoje em dia, se eu tivesse essa opção, eu escolheria. Tal como indica o Guys, basta ter ciência que ali é uma relação de contrato entre duas partes. A profissional ploc-ploquística vai ser sua tutora, vai ter paciência contigo, independente de como tu se sair, ela não vai te zoar ou botar pressão e afins. Como primeira experiência, vale sim a pena, basta acordar as coisas direitinho e ter noção da questão profissional envolvida ali. E memória de primeira namoradinha. Se dane, 90% das pessoas não têm primeiras boas experiências mesmo. O outro depoimento, eu perdi a minha há 8 dias com uma GP. Falei pra ela que era a minha primeira vez. Fiquei super tenso, tinha plena consciência do que estava acontecendo, mas o corpo não correspondia, ou seja, o boneco não subia. E eu já sabia que iria ficar nervoso. A mina foi super de boa. Ainda bem que ela não tentou me agradar com falsos elogios, pois odeio isso e tenho plena consciência do meu desempenho. Valeu a pena. Outro depoimento. Pra mim foi importante perder o lacre com uma GP pelo fato de que conseguir ploc-ploc é muito difícil. Eu tinha 24 anos e ainda era lacrado. Apesar de eu ter feito curso pra conseguir atrair mulher, eu não conseguia... Ixi, caiu no papo dos coaches de sedução. Nem mesmo pra beijar. Passei a tirar dúvidas com minha prima
e ela me disse que perdeu o lacre com um cara mais velho que já sabia fazer as libidinagens. Então eu fiquei desesperado porque depois que eu soube quem era, tipo, o cara tinha moto, tinha casa própria e ela tinha 18 anos e ele 35 na época. Achei que pra mim era impossível conseguir namorar. Entrei em desespero, então paguei por uma profissional. Ela me tratou super bem e até hoje procuro por ela. Minha autoestima mudou, me sinto mais realizado e descartei a possibilidade de conseguir uma namorada. Outro depoimento. Tenho 17 anos e perdi o meu lacre com uma profissional ploquística faz uns 5 dias. Foi muito inesperado, eu estava saindo com os amigos e eles tiveram essa ideia de levar eu. Como eles eram um pouco mais velhos, eles viam eu como um nerdola, porque eu só vivia em casa, e insistiram pra eu ir. Quando cheguei lá, tive que mentir até sobre a minha idade, obviamente. Fiquei nervoso quando subi com a GP, mas ela me auxiliou como é que fazia e tal, e após o ato eu senti que aquilo não iria mudar em nada na minha vida, porém foi ótimo pra uma primeira vez. E agora o último depoimento para finalizarmos essa sessão do vídeo. Eu perdi com uma GP aos 18. Expliquei e ela foi compreensiva, ela fez tudo. Tudo o quê? Não me arrependo, pois foi uma boa experiência. Até batemos um papo enquanto o guerreiro se recuperava da primeira leva. Perguntei se eu fui precoce e ela negou. Tem cara que solta o leitinho no aperto da camisa pequena. Simpática. Com isso, a gente viu poucos depoimentos que os caras pareceram bem favoráveis, né? Então, assim, pode até funcionar você fazer isso como uma profissional. Só que eu acredito que as chances de trazer mais frustração pra você também são altas. Porque mesmo tendo essa experiência com uma profissional, quando você tiver acesso à presença orgânica e não paga de uma mulher, você vai ficar nervoso. Você ainda corre o risco de falhar. Corre o risco também de você se sentir moralmente mal, principalmente se você for religioso ou se você tiver algum certo preconceito com isso. Tem gente, por exemplo, que fica louco achando que pegou 3.940 STs diferentes. Aí, sobrevivente, mas as profissionais se cuidam. Elas se importam em higiene. Cara, não confia em outra pessoa para se proteger. Quem deve se proteger é você. E o que pode acontecer também é de você se acostumar a frequentar as profissionais. Você pensa assim, pô, cara, é só eu pagar, eu não preciso flertar, eu não preciso, né, seduzir, é só chegar e pagar, eu posso ter várias mulheres diferentes. Acho que eu vou seguir essa vida pra mim. E aí, o que acontece? Moralmente, eu não vejo problema nenhum. Você tem dinheiro, a pessoa quer dinheiro, oferece o que você quer, é uma troca. É um trabalho. Você paga, recebe o que quer, depois vai embora. Mas financeiramente é bem ruim. Quer dizer, é ruim pra você, né? Mas pras programadoras é bem lucrativo. Mas os caras pensam assim, se a sua única fonte de ploc-ploc são profissionais, você vai gastar muito dinheiro. E você vai ter uma visão um pouquinho esquisita do que é o ploc-ploc de verdade. Sei não, sobrevivente, esse vídeo tá me dando uma ideia de que eu posso tentar. Eu tô pensando em fazer isso mesmo, sobrevivente, né? Eu vi os depoimentos dos caras lá e pensei, pô, acho que vale a pena investir. Melhor do que investir em BTC é investir em Tá, acho que ninguém vai entender essa piada. E assim, cara, você pode fazer o que você quiser, mas esteja ciente das consequências disso. Esteja ciente de que pode ser uma experiência ainda mais traumática pra você do que não ter perdido o seu lacre. A gente vai ver esse post aqui no Reddit. Acabei de perder o meu lacre com uma profissional. Me perguntem o que vocês quiserem. O que seria GP? Aí o cara respondeu, Grand Prix. Fui assistir uma corrida de Fórmula 1. Ele explicou aqui o que é. Durou quanto tempo? Levou baralho de truco? Primeiro, nem soltei o leitinho. Não consegui manter o boneco em pé e desisti em cerca de meia hora. Segundo, deveria ter levado o baralho de truco para passar um tempo, já que não consegui fazer o que deveria. Tá vendo como foi ainda traumático pro cara? Outra pergunta, foi bom? Não sou lacrado, mas nunca namorei com uma profissional. Tenho uma certa curiosidade, mas não sei se o suficiente para gastar dinheiro com isso. A pergunta é se foi bom, né? O que o autor do post respondeu? Não foi bom, mas não foi culpa da garota. Ela tentou e eu notei que ela sabia o que estava fazendo. O problema fui eu que não consegui me manter em pé. O que te motivou a fazer isso? E não fazer com alguém que você goste. O que me motivou a fazer isso foi o medo de desviver lacrado e as expectativas que eu tinha sobre o ploc-ploc. Não tenho ninguém que eu goste romanticamente, na verdade não tenho nem amigos. Outra pergunta, vi que não deu muito certo, pretende tentar de novo? E aí o autor do post respondeu, com profissionais? Não.
Talvez com mulheres normais algum dia se o milagre acontecer. Você tá vendo como a experiência foi traumática pra ele? Como foi a sensação de perder o seu lacre? E a resposta, horrível. Toda a experiência foi frustrante. Então já deu pra perceber que os caras têm um super depoimento de que pode ser legal, que pode facilitar as coisas pra você, mas se você tem uma baixa autoestima, se você tem outros problemas emocionais inclusive, essa experiência não é lá tão bem recomendada. Eu tô dizendo que você perder o seu lacre como uma profissional é errado? Não, errado não é. Isso é algo absurdamente pessoal que você deve decidir por conta própria, mas eu jamais me imaginaria fazendo algo assim ou sugerindo um filho meu a pegar esse atalho, entende? Se fosse um filho meu, uma pessoa que eu amo, e ele fosse abertamente claro comigo, assim, né? Do tipo, pai, eu tô querendo fazer o ploc-ploc, não consigo nenhuma mina que goste de mim e eu tô pensando em pagar uma programadora. Você acha que eu devo fazer isso? Eu ia falar pro meu filho, cara, não faça isso. Mas vamos ver o que é que tá acontecendo que você tá afastando possíveis meninas que teriam interesse em você. Porque às vezes tem uma pressa pra se conseguir isso, mas o cara nem local tem. Às vezes o moleque nunca foi, por exemplo, no motel. E aí, tipo, vai arrumar uma menina que quer. Você vai fazer o quê? Como cada experiência dessa é muito particular, não tem uma resposta pronta pra isso. Mas eu conversaria com meu filho, vendo o que ele pode mudar, ou até mesmo explicar como tudo isso funciona mesmo, sendo claro com ele. Mas eu não orientaria meu filho a procurar uma profissional. Sobrevivente, você ia ficar com raiva se seu filho procurasse? Eu não ia, porque a escolha é dele. Mas se dependesse de mim, eu tentaria fazer com que meu filho melhorasse os pontos que eu acredito serem necessários para que ele consiga isso de forma orgânica. E eu falo isso não é porque eu sou contra, é pecado, aqui não sei o quê. Você sabe que nem religião eu tenho. Mas porque o ploc-ploc não é como você imagina. O namoro mais íntimo, não é como você imagina. E principalmente não é como os vídeos para maiores fizeram parecer. Você acha que o que você vê lá no Xavier Vidros é ploc-ploc? Aquilo não é ploc-ploc. Aquilo não é ploc-ploc, cara. O que você vê no Xavier Vidros não é ploc-ploc. Que frase engraçada do caramba, né? Mas não é. Você tem a ilusão de que é, mas não é. Se você for fazer isso bem feito, é trabalhoso demais. Se você for fazer... Escuta, presta bem atenção aqui. Isso aqui é conselho de alguém mais velho. Se você for fazer o namoro da forma correta, é tão trabalhoso que às vezes você vai ter vontade de não fazer. Entenda essa frase. Se você quiser namorar direito, é algo tão trabalhoso que às vezes você vai preferir não namorar porque você vai saber o trabalho que dá. Como assim, sobrevivente? Eu vou ter que ser um pouco subjetivo, eu não vou poder ser muito claro, mas eu espero que você entenda o que eu quero dizer nesse tópico aqui. A forma certa de você fazer o ploc-ploc, tá? É você focar no prazer da sua parceira. É você focar no que ela deseja para fazer com que ela chegue até o final do processo. Eu não vou poder ser mais claro do que isso. E isso dá um trabalho imenso. Você focar 100%. Por quê? Porque quando você viu Xavier Vidros, você via as mulheres tentando fazer com que os caras chegassem até o final do percurso. Aqui, na vida real, o correto é você focar na sua parceira. Ué, sobrevivente, você é um feminista? É isso, eu tenho que ignorar o que eu me sinto bem pra fazer a outra se sentir bem? Na verdade, parece isso de início. Porque você vê o Xavier Vidros e você acha que o mapa mental morreu. Você acha que o mapa mental morreu no X-Vidros. Mas você assiste lá o X-Vidros, aí você pensa que é só chegar lá, ficar 2 minutos de boneco aceso, soltar o seu leitinho e achar que o trabalho tá concluído. Mas aprender a fazer o ploc-ploc da forma minimamente correta, que faça uma mulher querer continuar contigo, exige bastante esforço. Porque o foco do ploc-ploc precisa ser a mulher. E você não tem isso com uma GP. Porque o foco da GP vai ser você. Mas não é assim que funciona a parte prática disso tudo. Inclusive, esse é o segredo para você se tornar um PA. PA é... Acho que eu não posso falar isso. É uma madeira amiga, certo? Ou é isso que vai fazer com que você seja um amante bem requisitado. Nossa, parece agora curso de sedução, né? Mas o que eu quero dizer? Se você... Eu não posso ser mais claro que isso. Se você, em todos os ploc-plocs que você fizer na sua vida, você focar exclusivamente na sua parceira, nunca vai faltar ploc-ploc pra você. Nunca vai faltar mulher, mesmo que você seja feio, mesmo que você não tenha atributos lá maravilhosos. Se você conseguir fazer uma mulher chegar lá,
todas as vezes focando nela, nunca vai faltar ploc-ploc pra você. É 100% de foco nela, 100% de foco nela. Depois que ela já estiver destruída, pedindo assim, não chega, eu não aguento mais, aí é a sua vez de conquistar o que você veio conquistar, entendeu? Foca em destruir a pessoa, no bom sentido, é lógico, dando 100% de foco. A pessoa chegou assim, cara, não aguento mais. Aí você vira e fala, não, agora é minha vez, agora aguenta mais um pouquinho aí. Se você fizer isso, nunca vai faltar ploc-ploc pra você. Nunca, porque 99% dos caras não dá a mínima pra isso. 99% dos caras vão só usar as mulheres de forma objetificada. Mas quando você se torna o amante, no sentido de você trazer aquele prazer pra mulher, de você fazer o que é necessário que os caras não fazem, cara, você... Tem uma expressão que eu vou escrever aqui, certo? Mas eu não vou falar. Eu vou só escrever. Inclusive, é uma expressão que eu já vi amigas minhas usando. É muito engraçado. Vou escrever aqui, tá? Mas é amor de... Isso aqui que você tá lendo. Fala que as meninas se apaixonam porque o cara simplesmente focou nelas e fez questão que aquele momento fosse baseado no que elas esperavam, né? No corpo delas e não simplesmente em satisfazer o cara. Por que eu tô falando tudo isso daqui? Por que isso daqui virou uma aula de sedução? Virou uma aula de conquista? Porque uma GP não vai te ensinar isso. Entende? Você vai acabar tendo uma visão irreal do que é o ploc-ploc. Se o lance é só perder o seu lacre, beleza. Só que o que acontece? Além de perder o lacre, os caras se viciam. Os caras se viciam com as profissionais e na hora de fazer com pessoas, com civis, né, como o povo chama, os caras não conseguem desempenhar. Então, se você quer aprender isso da forma correta, cara, que seja de forma orgânica e que seja de forma a priorizar o prazer da outra pessoa. Mas, sobrevivente, eu sou feio, eu sou gago, eu sou calvo, eu sou muito magro, eu tenho a voz fina, eu não tenho um braço, eu sou otaku e voltei no Datena. Como é que eu vou perder o meu lacre então, sobrevivente? Como é que eu vou perder? Eu, sinceramente, eu gostaria que houvesse um segredo, uma dica, mas é o que você sempre soube. É melhorar a si mesmo, sair mais, conhecer novas pessoas e ser cara de pau. Tudo isso pode ser resumido em você botar o shape, se alimentar melhor, ajeitar o que for possível esteticamente, fazer terapia, sair do seu círculo de conforto. E fazendo tudo isso aqui, em um ano você fica irreconhecível. E sim, para algumas pessoas isso vai levar mais anos de investimento. E total empatia. Total empatia por você que não tá no nível de beleza que a sociedade espera. Eu entendo o quanto isso é difícil e o quanto isso é triste. Eu entendo também que se você quiser fazer isso como uma profissional, é escolha sua. Não é vergonha nisso. Não tem problema nisso. Problema mesmo, assim, problema. Não existe problema em você contratar uma profissional para isso. Mas você vai ter que arcar com consequências. Toda escolha implica perda. O que é que você está disposto a perder? Eu não vim aqui trazer uma resposta para você. Eu não vim aqui dizer para você contratar ou não contratar. Mas você precisa começar a pensar nas consequências que tudo isso pode trazer para sua vida. Eu conheço caras que vão a profissionais com regularidade também. Eu conheço caras que vão a profissionais com regularidade e se sentem mal com isso. Só você se conhece o suficiente ou você deveria se conhecer o suficiente para saber se você deveria fazer isso ou não. Só que lembra, esse investimento todo de você melhorar, botar o shape, cuidar da sua saúde, vai muito além de conseguir ploc-ploc. Fazendo isso, você desbloqueia novas oportunidades em outras áreas da vida também. Agora mesmo você tem uma oportunidade de ouro e não tá percebendo. A oportunidade de você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Você perdeu ou perderia o seu lacre com uma programadora? Qual a sua opinião a respeito disso? Minhas inscritas, minhas paçoquinhas maravilhosas mulheres, qual a sua opinião sobre isso? Eu quero agradecer aos nossos membros enquanto você responde aí nos comentários. Eu quero agradecer ao LL, ao WV e ao Diego Simão, que são os novos alunos aqui do canal. Agradecer também ao Eli Edson e o Leitor, que se tornou membro novamente. Tamo junto, meu parceiro. 3 meses já sendo membro aqui do canal. Para você que tem um interesse em se tornar membro aqui do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, aulas semanais, acesso ao grupo do Telegram e acesso a vídeos antecipados, por favor, clica no botão aí que fica perto do botão se inscrever para você escolher um dos planos disponíveis. Para os membros que já estão aqui, o meu agradecimento mais sincero, muito obrigado por apoiar o meu trabalho, muito obrigado por permitir que eu consiga publicar com tanta frequência e falar de assuntos até mesmo delicados. Eu tenho um certo receio desse vídeo de hoje ter sido desmonetizado. Eu tentei mudar as palavras constantemente, mas tem algumas coisas que o algoritmo do YouTube pega. Então, obrigado. Obrigado por garantir que eu tenha renda, mesmo com uma desmonetização iminente. Muito obrigado de coração por todo carinho, por todo afeto. Obrigado demais. Eu espero que os conteúdos exclusivos estejam sendo de grande valor para vocês. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, ao CNPJ, ao Lucas Marçal, ao Daslan,
Peraí, cadê a foto do Daslan? Agradecer também ao August Rezende, a Ana Curipay, agradecer também ao Caneta, ao Dev Victor, agradecer também ao Brigadiolio tal, ao Cavalo Vulcão, nosso equino maravilhoso, de fogo, flamejante, natalino, agradecer também ao Alguém Disposto, ao Marcos Vinícius, agradecer ao Eduardo e à nossa divindade, Biridim. Voltando aqui para o nosso mapa mental, cara, que tema meio delicado, né? Que tema meio delicado e assim, mais uma vez, eu tento trazer o tema de forma não muito moralista, né? De chegar assim, é errado, ou é certo, faz logo. Né? Eu tento, sei lá, facilitar a reflexão da pessoa que quer pensar sobre esses assuntos. Mas eu espero que esse vídeo tenha esclarecido essa ideia pra você e tenha te mostrado como isso tem se tornado meio comum no Brasil. Em como os caras estão meio acostumados já a contratar profissionais mesmo. Mas me diga suas opiniões. Me diga a sua opinião aí nos comentários. Compartilha comigo o que você pensa a respeito. Eu espero que você esteja bem. Espero que você esteja empolgado aí pro final de semana, né? Pra poder descansar um pouquinho. Ou você vai trabalhar muito nesse final de semana. Mas espero que você esteja bem. Um beijo imenso. Hoje, por exemplo, eu vou num evento. Hoje eu vou no... Não chega a ser uma festa, mas eu vou no evento, vou sair de casa, então vou ficar lá com cara fechada, morrendo de preguiça de interagir com as pessoas durante 2 horas e meia. Que alegria! Mas espero que esteja tudo bem. Um forte abraço, a gente se vê no próximo conteúdo.